Certo, pessoal, agora estou com o slide correto aqui. Então vamos começar falando sobre coaching, né? O que é o coaching? Esse é então o criador do coaching, o Timothy Galway, né? Ele era tenista e teve um momento da carreira dele que ele passou a ser treinador. Ele percebeu, analisando os tenistas que ele estava treinando, que existia um padrão técnico corporal nas melhores tacadas dos melhores tenistas. Então, ele começou a perceber que se modelasse os tenistas com as técnicas que levavam a ter os melhores resultados, as pessoas que ele estava treinando também obtinham resultados melhores. O Timothy Galway costumava dizer essa frase, que o coaching é uma relação de parceria que revela e liberta o potencial das pessoas de forma a maximizar o desempenho delas. É ajudá-las a aprender ao invés de ensinar algo a elas. O coaching tem uma característica bem interessante, que é respeitar os pensamentos, as crenças das pessoas. O processo coaching, ele é um processo baseado na pessoa, utilizando os recursos do cliente, do coach, como ele é chamado, né? Então, o coaching é um processo definido com um acordo entre o coach, que é o profissional, né, e o coach, que é o cliente, para atingir um objetivo desejado pelo cliente. O coach, além de ser um motivador, ele apoia o cliente na busca de realizar o objetivo que ele quer, né? Ajudando a traçar as diversas metas que, somadas, levam o coach ao encontro ao objetivo estabelecido dentro do processo de coaching. Então, a pessoa pode iniciar um processo coaching já com uma meta, com um objetivo traçado, ou pode então identificar seus objetivos de evolução na vida, iniciando o processo coaching através das ferramentas de coaching. E como é que funciona assim essas ferramentas? São ferramentas que, por meio de reflexões e visando adquirir novas competências, além de perceber, reconhecer e superar as crenças limitantes, que são os pontos de maior fragilidade. Então o coaching trabalha muito com a identificação de crenças limitantes. Por quê? Por que crenças limitantes? Exatamente este nome. Porque, por exemplo, assim, digamos que tem uma pessoa que quer ganhar muito dinheiro. Ela quer ganhar muito dinheiro, porém, ela tem a crença que as pessoas ricas são infelizes, porque tem muitas situações para resolver, muita incomodação, e a pessoa acha que então que as pessoas ricas têm muitos problemas, né? Mas, entretanto, ela quer ter muito dinheiro. Mas essa crença limitante instalada nela faz com que ela continue sempre na mesma situação. Porque se ela acredita que a pessoa que tem muito dinheiro tem muitos problemas na vida, quem é que em sã consciência ou inconscientemente mesmo vai querer fazer algo ou ter algo que vai gerar problema para si? Então essa crença limitante que está instalada no inconsciente não permite que ela supere a si mesma e consiga atingir esse objetivo especificamente. Dentro de um processo coaching, se isso é identificado, então é trabalhado essa crença limitante. Para quê? O que acontece então com essa crença limitante? O coach ele vai realizar as ferramentas necessárias para transformar esta crença limitante em uma crença possibilitadora. Então, ao invés da pessoa acreditar, ter a crença que quem tem muito dinheiro é arrogante, ou tem muitos problemas, ou quem tem muito dinheiro está voltado somente ao físico, e não sabe o que é o espiritual, não sabe o que é aquilo que a pessoa tem a fé, né, digamos assim, ele transforma essa crença. Por quê? Para quê? Ele coloca uma crença ali possibilitadora. Como é que vai ser essa crença possibilitadora? Depende muito de pessoa para pessoa.
uma das possibilidades é que a pessoa perceba que se tiver dinheiro e mantiver a linha de conduta, o comportamento, o objetivo de evoluir também, digamos, espiritualmente, então há a possibilidade de ter dinheiro, bastante dinheiro, e também bastante evolução espiritual, sendo uma pessoa humilde e uma pessoa que consiga controlar todas as situações da vida. Então, isso passa a ser uma crença possibilitadora. Dentro do processo coaching, então, é estabelecido objetivos, estabelecido metas, com a finalidade de atingir transformações positivas na vida do coachee. O coachee, no caso, é o cliente, certo? O coaching, ele trabalha com alguns pressupostos, que são basicamente esses. Dentro do processo coaching, nós trabalhamos com essas premissas, que são: o fracasso não existe, apenas o feedback, a avaliação de resultados. Por exemplo, quando nós realizamos algo e nós talvez não tenhamos conseguido aquilo que nós queremos, o feedback daquela situação, o coaching não avalia como um fracasso, e sim como uma avaliação de resultados. E como é que funciona essa avaliação de resultados? É assim: nós vamos olhar para o que aconteceu, nós vamos perceber o que nós podemos aprender com aquilo, identificando o aprendizado, nós trazemos o aprendizado para a nossa vida, olhamos para o futuro, de acordo com as nossas metas, o nosso planejamento, e aí concluímos com este aprendizado o que eu tenho que fazer daqui em diante, né, para conseguir realizar aquilo que nós queremos. Inclusive, é muito famosa a frase de Thomas Edison, né? Se eu não me engano, ele disse que ele não errou 99 vezes ou 999 vezes como descobrir a luz, e sim, ele encontrou 999 maneiras de não descobrir. Então, a cada tentativa que nós não conseguimos realizar com sucesso, na verdade, nós descobrimos um caminho que não leva aonde nós queremos, tirando o aprendizado desta situação e passando esse aprendizado para a nova alternativa que nós vamos encontrar, nós chegaremos mais perto de alcançar este objetivo. Outra premissa é a seguinte: se você quer entender o que vai acontecer, haja. Simplesmente, haja, ação. Sem atitude, sem ação, um sonho sempre será um sonho. Um sonho nunca se tornará realidade enquanto não houver ação. Outra premissa é: você tem ou potencialmente tem todos os recursos de que precisa para agir efetivamente. O que são recursos? Então, é muito falado dentro da PNL, Programação Neurolinguística e Coaching. Recursos são os nossos talentos, por assim dizer. Digamos assim, nós temos o recurso da força, o recurso da inteligência, da honestidade, nós temos o recurso da racionalidade, entende? Então, recurso é tudo que nós utilizamos, todos os nossos talentos, pontos fortes, tudo aquilo que nós temos em nós, para conseguirmos o que nós queremos. A Karine informou que está caindo o sinal com frequência. É um pouco natural, tá? Tem a ver também com a conexão da internet. O interessante é que geralmente a gravação continua do ponto onde parou. Se em algum momento alguma coisa ficar mal entendida, mal interpretada, podem sinta-se à vontade então para perguntar ali no chat, que eu vou responder com o maior prazer. Então, como é que funciona isso? Os recursos. Digamos que alguém inicie o processo coaching e quer realizar determinada tarefa, porém se sente inseguro. Se essa pessoa se sente inseguro, o coach ele vai potencializar o recurso de segurança desta pessoa.
Então é assim que o coach trabalha. A Luciane perguntou se a palestra vai ficar disponível. Sim, possivelmente vai ficar disponível, Luciane, mas para quem assistiu. Talvez eu não divulgue publicamente, tá? Porque a ideia é dar continuidade nas palestras em relação a esses assuntos. E eu estou preferindo esse contato mais pessoal aqui ao vivo, que as pessoas podem questionar, né, na hora, e se mostra mais interessante e dinâmico. Outra premissa, então, do coach é que todo comportamento tem um propósito, seja ele qual for. Seja se é um comportamento que a pessoa está muito satisfeita em ter ou não, este comportamento tem um propósito. O entendimento deste propósito é que vai ocasionar, vai gerar a solução para termos comportamentos melhores ou aquele comportamento que já é bom, transformar ele em um comportamento ainda melhor. E por último aqui, ter uma escolha é melhor do que não ter nenhuma. Como é que funciona? Algumas pessoas, e talvez até a grande maioria das pessoas, antes de agir, elas querem ter tudo planejado, todas as opções prontas, saber tudo detalhadamente. Então é aquilo lá, né? Se você quer entender o que vai acontecer, haja. Ter uma escolha é melhor do que não ter nenhuma. Por que isso? Porque assim, se nós temos uma opção, uma escolha, ao invés de esperarmos, procrastinarmos a ação, nós damos um passo à frente e vamos para essa escolha. E assim, consecutivamente, através de escolhas e escolhas, vamos buscando lá o nosso destino, que eu costumo chamar de destino de sucesso. Em relação ao processo coaching e as premissas, alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode digitar ali no chat. Lembrando que, muitas vezes, alguma dúvida, por mais que pareça simples ou complexa, ela pode ser uma dúvida que outras pessoas também tenham. E, quando alguém pergunta, vai estar auxiliando aí outras pessoas para ter um maior entendimento. Então, quem tem dúvida, alguma dúvida, pode talvez utilizar o recurso agora, né? O recurso da coragem para ir ali, por exemplo, perguntar, né? O recurso talvez da busca pelo conhecimento é um excelente recurso, né? Então vamos ver aqui, Felipe, se entendeu aqui o que eu estou falando. A Larissa já tem o conhecimento, né? A Carmen. Como é que estão aí em relação ao que eu falei? Quem está conseguindo ouvir, como é que está em relação ao que eu falei? A Maria informou que o som cai toda hora. Eu gostaria de saber então se neste momento, o que eu estou falando agora, se o som está corretamente, seguindo corretamente. Parou toda hora ou não? Como é que está agora? Está dando continuidade? Como é que está agora o som? Está melhor? Melhorou? Melhorou ou está a mesma coisa que antes, por exemplo? Só para eu ter uma percepção aqui. Que talvez tenha a mesma coisa. Tá, legal. Bom, e tem muito a ver com a internet isso, tá? Então eu desativei a webcam, vai melhorar um pouco. Entretanto, tem a ver também com a conexão de cada um e as particularidades da conexão com a
da minha capacidade aqui de solucionar. Então eu vou pedir o auxílio de vocês para que quando algo estiver em dúvida, pergunte se oscilou, se não entendeu, se ouviu errado ou não ouviu. Pergunte, pode perguntar, tá? Inclusive eu fico até mais feliz quando perguntam. Isso demonstra que estão buscando aí entender, né? E essa é a parte fundamental deste processo aqui. Continuando então aqui no processo dessa palestra, nós vamos começar a falar sobre a PNL, a Programação Neurolinguística. A Programação Neurolinguística, ela foi criada nos anos 70 pelo Richard Bandler e John Grinder. Estes dois aí, né? Ok, voltei aqui. Peço desculpas que a minha conexão da internet ela caiu. E aí agora eu voltei. Bom, vamos continuar aqui. Em relação à programação neurolinguística, então, ela foi fundada, né, criada nos anos 70 por Richard Bandler e John Grinder. Estes dois aí que eu estou colocando no slide agora. Vou colocar aqui. Vamos ver. Ok. Esses dois aí, todos estão conseguindo ver as fotos do Richard Bandler e do John Grinder? Vamos ver se todos estão conseguindo ver as fotos. Ok. Tá, beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Legal. Então esses são os criadores, né, da PNL, da Programação Neurolinguística. Bem bonitos, né? Os dois. Eles utilizaram várias disciplinas para criar a PNL. Entre elas tem a linguística, a teoria de sistemas, a teoria de comunicação, cibernética, neurofisiologia e pragmatismo. Então, como é que funciona assim exatamente? A PNL estuda como estruturamos a nossa experiência subjetiva, o que e como nós pensamos, nossos valores e crenças, e como criamos nossos estados emocionais, como construímos nosso mundo interior e a partir das nossas experiências. Por quê? Como é que funciona? Funciona da seguinte forma: cada situação da vida, cada pessoa interpreta de uma forma, né? Então, alguém pode olhar um cachorro na rua, caminhando, e sentir, nossa, coitadinho, já cria esse estado emocional de tristeza, porque o cachorro está na rua. Outra pessoa pode olhar esse mesmo cachorro na rua e pensar, olha só que legal o cachorro ali caminhando, que engraçado e tudo mais. Entende? É muito uma questão de mapa mental. Os mapas, as crenças, os valores de cada pessoa. Se a pessoa carrega uma crença que cachorro na rua está perdido, vai morrer, todo cachorro na rua que ela olhar, ela vai sentir pena, porque acredita que aquele cachorro, mais cedo ou mais tarde, ele vai morrer na rua porque está sendo maltratado. Entretanto, outras pessoas que acreditam que um cachorro na rua está passeando e está feliz por estar na rua, ele vai olhar o cachorro na rua e vai ficar tranquilo. Então trata-se de crenças, mapas mentais. E a PNL estuda isso. Por quê? Porque em algumas situações, nossas crenças, nossos mapas mentais nos impedem, né, de chegar lá aonde nós queremos. E é sobre isso que nós vamos continuar falando aqui. A PNL, então, ela cresceu agregando ferramentas e métodos práticos criados pela modelagem de pessoas realmente habilidosas. Estas ferramentas são utilizadas internacionalmente nas áreas de esportes, negócios, treinamentos, vendas, direito e educação. Na área de esportes, por exemplo, uma técnica que é a técnica da PNL com o coaching é muito utilizada da seguinte forma. O jogador de futebol, quando chuta e erra
e erra o gol, por exemplo, talvez vocês possam perceber, e no próximo jogo que vocês assistirem, que o jogador parece que chuta novamente o ar sem a bola. Por quê? Porque ele tem um coach. Porque esse coach disse para ele, toda vez que tu errar, tu vai chutar imaginariamente a bola e vai visualizar aquela bola entrando lá na gaveta, lá no lugar onde você quer colocar. Então cria uma modelagem. Modelagem em relação ao quê? Em relação a alguém que faz isso. Então, por exemplo, aquele jogador que quer bater falta muito bem, ele pode modelar alguém que bate falta muito bem, como por exemplo, o Roberto Carlos. Então ele vai utilizar da mesma linguagem corporal, da mesma forma de bater o pé na bola e a mesma velocidade e força para atingir o mesmo resultado. Foi feita uma experiência entre 3 grupos de crianças, aonde um grupo estudava um esporte praticando, tinha treinos, corrida, utilizava lá os materiais do esporte. O outro grupo assistia vídeos daquele esporte para modelar, né, só através da visualização, da imaginação, conseguir imaginar e modelar aqueles comportamentos. E um outro grupo não fazia nada. Então o que aconteceu? O grupo que não fazia nada, ele realmente teve o pior rendimento, né? Não estudou, não fez modelagem, não treinou. O grupo que treinou, ele teve um bom rendimento. Entretanto, o grupo que melhor se saiu foi aquele que utilizou da técnica da modelagem, assistindo aos jogos e modelando cada jogada. Então isso é muito utilizado tanto na área dos negócios, dos esportes, das vendas, direito e educação. Na área das vendas, nós pegamos um vendedor, nós vamos modelar o que ele faz, fazer igual e vamos ter o mesmo resultado. Então é assim que funciona. E na verdade, tudo assim na vida funciona. Essa passagem de conhecimento é feita de diversas formas. O que a PNL e o coach fez foi criar a ferramenta de modelagem. É uma das ferramentas, né? Logicamente é apenas uma delas. Essa ferramenta de modelagem diz que se alguém teve um resultado que nós queremos, um resultado semelhante, nós modelamos o que aquela pessoa fez e nós podemos chegar no mesmo resultado ou melhor. É claro que nós vamos modelar o que a pessoa fez para atingir aquele resultado e não a pessoa em si. Ou seja, se você quer se tornar um grande mestre espiritual ou uma pessoa muito rica, modela o que aquela pessoa, o que o mestre fez e o que a pessoa rica fez para atingir esse resultado. Entretanto, se você não concorda com as atitudes de comportamentos, por exemplo, daquele mestre espiritual que se tornou arrogante, talvez, ou daquele milionário que se tornou também arrogante, vamos dizer assim, não é a arrogância que você vai modelar, e sim o que ele fez para chegar até lá. Então não é o caráter da pessoa que nós vamos estar modelando, e sim as ações. Então a PNL ela estuda modelos, teoria, as técnicas e práticas de utilização de poderosas ferramentas geradoras de estados, emoções, sentimentos e comportamentos positivos e proativos perante desafios e situações do processo da vida. Na PNL nós temos algumas pressuposições, que são elas, nós chamamos de pressuposições do sucesso, de sucesso, né? Então, aqui nós falamos que o significado da sua comunicação é a resposta que você obtém, ou seja, o que o grupo percebe como tendo sido dito por você é o que importa, e não aquilo que você pretendia dizer. Então, aquela coisa de falar assim, falar isso e aquilo, a pessoa entender tal coisa e depois você falar, ah, mas não foi isso que eu quis dizer. Na PNL é o seguinte, não importa. Não importa o que você quis dizer, o que você pensou em falar. Importa, sim, o resultado disso. Porque se a outra pessoa não entendeu exatamente o que você quis dizer, então você não se expressou da maneira correta. E por que a PNL trata assim a comunicação? Porque a PNL
ela lida com comunicação, com palavra, com linguística. Como é que funciona? O mundo entendia que um pensamento gerava um sentimento e uma emoção e, consequentemente, uma ação. A PNL veio, a neurolinguística também veio para dizer que um pensamento gera uma palavra e esta palavra gera um sentimento, emoção e uma ação. Esta palavra pode ser saída da boca ou um pensamento nosso, uma palavra que nós falamos. E como é que isso funciona? Por exemplo, como é que funciona a transformação dos pensamentos para melhor? Nós pensamos algo que podemos considerar ruim, algo relacionado a ódio, por exemplo, e naquele momento daquele pensamento nós trocamos esse pensamento pela palavra, que é eu quero o bem. E essa palavra vai gerar o pensamento de querer o bem, e o sentimento e a ação. Então a PNL, a neurolinguística, trabalha com essa reprogramação mental. Outra pressuposição é que sempre estamos nos comunicando, e a comunicação não verbal transporta cerca de 93% da mensagem. Como é que funciona isso? Aqui, por exemplo, eu estou utilizando somente 7% da comunicação, que é a comunicação verbal e de texto. Então, para vocês realmente absorverem isso tudo aqui que nós estamos falando, é necessário que vocês queiram realmente isso. Porque a comunicação verbal, ela influencia 93%. Se chega uma pessoa para nós e fala assim, oi, tudo bem? Mas ela franze a testa falando isso, talvez, e o que acontece na grande maioria das vezes, é que o inconsciente percebe essa testa franzina e lembra, talvez, do pai quando brigava com a gente, talvez do professor que nos xingava, com a mesma expressão. E mesmo que a pessoa fale alguma coisa agradável, um pouco agradável, aquilo não nos soa bem. E nós falamos, não me senti bem quando tu disse isso, ou isso não me soou bem. E se pegar palavra por palavra, parece que está tudo ok. Porém, a comunicação corporal é que fez o nosso inconsciente, né, aplicar estes filtros devido aos nossos mapas mentais e fez com que nós entendêssemos dessa forma. É por isso que quem trabalha com vendas, ou quem trabalha com equipes, ou quem tem namorado, enfim, todo mundo na verdade, né, a cada coisa que vai falar, é interessante perceber a linguagem corporal que está utilizando. E é por isso que dizem que o sorriso é o maior rapport, a maior forma de se identificar, de enviar algo bom para a pessoa. O sorriso. Por isso que geralmente aconselha os vendedores, por exemplo, a receber as pessoas com sorriso. Porque o sorriso geralmente, na grande maioria das vezes, nos remete à felicidade, não é mesmo? Outra pressuposição é que o elemento mais flexível dentro de um sistema controla o sistema. Como é que funciona isso? Se nós chegamos em um ambiente e nos fechamos, somos inflexíveis, não aceitamos as coisas, o que vai acontecer? Se nós entramos numa empresa assim, nós vamos ficar no escanteio ali, né? Ou nos deixar no escanteio. Nós não vamos entrar dentro do processo da empresa. E assim nós vamos sofrer com isso, não vamos conseguir aquilo que queremos. Mas se nós entrarmos em uma empresa com flexibilidade, ouvindo, percebendo, realizando aquilo que nós temos que fazer e também o que queremos, logicamente, então nós temos mais chance de controlar o sistema. Talvez seja por isso que, de acordo com a teoria da evolução, né, tudo começou lá na ameba, né, Israel? Antes da ameba, logicamente, mas se nós considerarmos a ameba altamente flexível, né? Altamente. Então ela dominou o sistema e pela teoria da evolução dizem que nós já passamos por esse processo. Bom, a última pressuposição é que todo comportamento tem uma intenção positiva.
Isso é muito interessante, pessoal. Nós vamos utilizar aqui uma analogia. Talvez, vamos ver aqui quem é que quer participar aí desta analogia que eu vou falar aqui com vocês. Alguém tem que falar assim, ó, eu quero. Tá, legal. Tá, a Cíntia e a Elisa. É o seguinte, Cíntia e Elisa, e os outros que estão ouvindo aí também. Digamos assim, ó, uma pessoa que rouba alguém para pegar 10 mil reais. A pessoa está caminhando com 10 mil reais e vai lá o ladrão e rouba esses 10 mil reais. Qual é a intenção positiva deste ladrão? O que vocês acham? Se alguém tiver alguma sugestão de intenção positiva, benefício próprio, disse a Elisa, sente ele querer usar o dinheiro com um propósito. São algumas intenções possíveis, né, positivas. Então nós entendemos isso. Todo comportamento tem uma intenção positiva, mesmo que esse comportamento para nós seja errado, entende? E nós mesmos, por exemplo, talvez aqui, alguns de nós, por vezes, tenhamos comportamentos que consideramos ruins. E depois nos arrependemos e pensamos, por que eu fiz isso, né? Então a pressuposição da PNL é que esse comportamento tem uma intenção positiva. Nós vamos conversar mais sobre isso em breve, aqui nessa palestra, sobre como é que funciona essa intenção positiva e o porquê da importância de começarmos a identificar as intenções positivas de todos os nossos comportamentos. Em se tratando de comportamento, a PNL e o coaching trabalha também com a análise transacional. Nós trabalhamos com diversas ferramentas, tá? Eu trouxe aqui nessa palestra a análise transacional para ofertar aqui para vocês este conhecimento. A análise transacional, então, ele tem um egograma, foi criado pelo Eric Berne, tá? Ele foi elaborado com a intenção de nortear o indivíduo de forma autoperceptiva sobre suas prováveis tendências comportamentais. Então ele traz cinco traços de comportamentos a serem analisados, sendo que partimos do pressuposto de que necessitamos da utilização de todos os traços em equilíbrio para o desempenho perfeito em nossa comunicação. Então, talvez aqui tenha pessoas que já tenham realizado, né, a análise do egograma e já tenha aí consigo os seus números de cada traço, que nós chamamos de egos, 5 egos. E eu vou dar continuidade aqui na explicação disso. Como é que funciona? Esses 5 egos, 5 traços, se divide em o PC, não é o PC Farias, tá? É o pai crítico. E por que pai crítico? É o nosso ego crítico, a nossa massa crítica, o nosso eu crítico. E temos também o PN, que nós chamamos de pai nutritivo, pai amoroso, ou então massa nutritiva, massa amorosa, o nosso eu nutritivo, o nosso eu, aquele que nos dá apoio ao que nós queremos, dizendo, vai lá, tu consegue. Enquanto o pai crítico fala, nós queremos alguma coisa e o pai crítico fala, pá, vai fazer isso, mas olha, tem isso, isso e isso. Então a função do PC, o pai crítico, é criticar. E a função do pai nutritivo é apoiar. A função do terceiro ego, que é o A, adulto, é de analisar os argumentos, né, de todos os outros egos para tomar uma decisão. Nós temos também o CL, que é a criança livre, que nós podemos dizer que é a nossa espontaneidade,
o quanto que nós fazemos aquilo que realmente queremos. E o CA, que é a criança adaptada, que é o nosso eu que faz o que tem que fazer, que aceita e faz o que tem que ser feito. Nós podemos pegar aqui essa imagem que eu coloquei. Nós temos ali o pai crítico no nível 15. Porque como é que funciona o egograma? Nós respondemos diversas questões e através das respostas destas questões nós chegamos aos números de cada ego que nós temos. Neste exemplo nós temos o pai crítico no número 15. O pai nutritivo, o pai amoroso, em 22. O adulto, em 14. A criança livre, em 13. E a criança adaptada, em 21. Então, o que acontece? Essa pessoa tem um adulto abaixo do pai nutritivo e o pai crítico e a criança adaptada. Vamos ver. A Karine disse que saiu o som. Mais alguém aí perdeu a imagem do gráfico ou não? Todo mundo está vendo o slide? Podem responder ali no chat. Legal. Então, como é que funciona? A pessoa que tem o pai nutritivo lá em cima, o que ele diz? Ele diz sim para as coisas. Então, a pessoa quer fazer alguma coisa, o pai nutritivo diz sim. O pai crítico, ele está abaixo do pai nutritivo, muito abaixo. Então, o que acontece? A questão crítica de cada ação vai estar muito baixa. O sim, o apoio vai estar muito alto. E o adulto abaixo do pai crítico e abaixo do pai nutritivo não tem força suficiente para pegar os argumentos do pai nutritivo, que diz sim para o que a pessoa quer fazer, e os argumentos do pai crítico para que aponta as coisas que talvez tenha que planejar antes de fazer. O adulto não tem força suficiente e o nutritivo vence. E o que acontece? A pessoa acaba fazendo ou dizendo muito sim para os outros. Então, aquela pessoa que alguém pede alguma coisa, a pessoa diz sim. Outra pessoa pede outra coisa, a pessoa diz sim. Está sempre dizendo sim. Aquela pessoa que não consegue falar não. Por quê? Ela tem o pai nutritivo muito mais alto que o pai crítico e um adulto mais baixo, que faz com que ela não avalie todos os argumentos dos seus egos para perceber que aquele sim ela não podia dizer, porque talvez ela nem tenha disponibilidade de tempo, mas ela não consegue falar não. Ela diz sim, porque tem medo da rejeição, ela quer ser aceita. O pai nutritivo ele quer apoiar, ele quer ser aceito, ele quer dizer sim. E o que vai acontecer então nesse caso? Como o adulto está lá embaixo, não vai ver os argumentos de todos os egos, o pai nutritivo vai dizer sim para tudo e para todos. E como tem a criança adaptada em 21, acima do adulto, acima do pai crítico, acima da criança livre, essa pessoa realmente vai fazer, porque a criança adaptada é aquela que se adapta e faz o que tem que ser feito, o que mandam ela fazer. Ela se adapta. Então, o que ela vai fazer? Ela vai realmente fazer. Então, aquela pessoa que diz sim para tudo e depois se sente sobrecarregada, um peso nas costas de tanta coisa que ela assumiu para fazer e não consegue dizer não para as pessoas, né? Então, fica atolada, ou em trabalho, ou fazendo tudo para a família, sempre diz sim, diz sim, diz sim, toda a família bota toda a carga em cima dela, ou no trabalho todo mundo coloca toda a carga em cima dela, e ela realmente faz. Certo? Essa pessoa, como a criança livre está lá embaixo, a última, está em 13, ela não tem espontaneidade também. Então o que vai acontecer? Isso aqui é um típico empregado, por exemplo, que faz tudo que manda e não dá nem opinião, entendeu? É o chefe que gosta de mandar, o empregado que gosta de receber ordem e fazer. Então, para quem quer uma pessoa que faça o que tem que ser feito sem questionar, num processo seletivo fazendo egograma, esse egograma aqui seria bem bom. Por quê? Porque a pessoa diz sim para tudo e faz o que tem que ser feito, através da criança adaptada. Então, o que mostra aqui? Mostra que essa pessoa tem o nutritivo alto, diz sim para tudo. E tem a criança adaptada alta. E ela realmente faz o que ela diz sim, entendeu? Ou busca fazer o máximo possível. Sendo assim, para quem quer ter um empregado que simplesmente faça o que tem que fazer sem questionar, beleza. Em um relacionamento, por exemplo, que
das pessoas do casal manda e o outro simplesmente aceita e faz, o egograma possivelmente é similar a isso. Tá bom? Eu vou mostrar outro exemplo aqui. Esse aqui foi um exemplo. Tem vários exemplos. Esse egograma, os níveis dos nossos egos determinam os nossos comportamentos. Nesse aqui, por exemplo, ó, nós temos o adulto lá em cima. O adulto está em 25, nível 25 para o adulto. O que é o nível 25 exatamente? Acima do nível 22, aquele ego está em alter ego. Então aquele ego está desproporcional, ele está mandando em todos os outros egos. Acima de 22 está em alter ego. E abaixo de 18, 17 para baixo ali, aquele ego está abafado. Então, lá em cima, acima de 22, está-se alter ego, entendeu? Então, um adulto lá em cima, no número 25, o que vai acontecer? Ele tem um pai crítico maior que o pai nutritivo. O que vai acontecer nesse caso? A pessoa vai querer fazer alguma coisa, mas a crítica, os impedimentos vão estar mais altos que o sim, que o nutritivo, que eu acredito que consigo, entende? Então essa pessoa talvez tenha ideias até, porém não as coloca em prática, porque o pai crítico dá muita criticidade, mais criticidade que o pai nutritivo, e essa pessoa então não chega nem a executar aquilo que pensou em executar. Com um adulto lá em cima, o que esse adulto vai fazer? Ele vai analisar todos os argumentos do pai crítico, do pai nutritivo, da criança livre e da criança adaptada. Essa pessoa aqui é uma pessoa altamente racional. Aquelas pessoas que parece que não têm emoções, sabe aquelas pessoas que algumas pessoas chamam até de psicopata porque a pessoa não demonstra emoção. Mas por que isso? O adulto lá em cima, a racionalidade. Aquelas pessoas que têm a racionalidade acima do normal estão sempre lá em cima, porque o adulto é muito alto. Então o adulto ele tem a função de pegar todos os argumentos dos egos e raciocinar. Esse adulto está em alter ego, então essa pessoa é extremamente racional. Nesse caso aqui, a criança livre, que é a espontaneidade, aquela coisa de eu vou fazer o que eu quero, está mais alta que o pai crítico e o pai nutritivo. Ou seja, se a pessoa quer fazer alguma coisa e vem o crítico e diz não faz isso, por exemplo, está no meio de um monte de gente, a pessoa resolve dar um grito ou ter um comportamento totalmente desadequado. O que vai acontecer? A criança livre, ela decide, eu quero fazer isso. E aí, o adulto vai ver, eu estou recebendo da criança livre aqui o pedido que quer fazer isso. O que o pai crítico vai falar? Olha, agora não pode, não é o momento, né, para fazer isso. Pô, vai baixar tuas calças aí, por exemplo. Não é o momento. Porém, a criança livre está acima do pai crítico. Então, o adulto vai levar mais em consideração a criança livre. E isso vai ocasionar no quê? Aquela pessoa que começa a fazer as coisas sem noção. Entendeu? Por outro lado, essa pessoa também, ela pode simplesmente tomar uma decisão baseada em nada, porque a criança livre, o ego livre, espontâneo, decidir o que quer, e ela vai começar a fazer as coisas e não vai terminar. Por quê? Porque a criança adaptada é baixa. Então, aquele ego que diz que nós fazemos as coisas até o final, que é a criança adaptada, que é quem faz, ela é baixa. Então, as pessoas que têm o ego da criança adaptada muito baixo são aquelas pessoas que começam as coisas ou nem começam e não fazem as coisas. Ou começam e não terminam, ou nem começam quando tem o pai crítico muito alto. Então, essa análise transacional aqui do egograma é utilizada no processo de coaching da programação neurolinguística. Por quê? Porque através de todas as questões de cada ego, nós conseguimos também desenvolver aquilo que nós consideramos importante para desenvolver. Nesse caso aí, a pessoa tem que baixar o adulto e aumentar o pai nutritivo para iniciar o processo aqui. O pai nutritivo, ao invés de estar em 14, tem que passar no mínimo ali para 18, para ficar acima do pai crítico. Quando a criança crítica está em alta em relação ao livre, tá? Então, quando o pai crítico, né, quando o nosso eu crítico está mais alto que a criança livre, o que vai acontecer? No caso, o que Elisa está falando é assim, ó, a criança livre está aqui embaixo.
É isso, vocês estão vendo aqui a setinha para baixo eu coloquei na criança livre. No desenho, eu desenhei ali na tela, quero só ter certeza que vocês estão vendo. Ah, tá. Quando a criança crítica você quer dizer pai crítico ou criança livre? É assim, ó, pai crítico, pai nutritivo, adulto, criança livre e criança adaptada. Nesse nosso exemplo, a criança adaptada está acima a criança livre está acima da criança adaptada. Então é por isso que eu falei, a pessoa vai ter espontaneidade, mas não vai ir até o final, não vai executar aquilo possivelmente até o final. Então, por exemplo, se pega uma pessoa aí que tem um adulto abaixo da criança livre, tem a criança livre lá em cima, em 22, tem um adulto de 18 e todos os egos ali, e a criança livre lá em cima é literalmente aquele cara porra louca, entendeu? Faz só o que dá na cabeça, não tá nem aí pra nada. Por quê? Não tem o ego adulto raciocinando em relação a tudo, e ao mesmo tempo, se ele tiver a criança adaptada muito baixa, ele só vai começar a fazer as coisas e não vai terminar, não vai dar continuidade. Então o ideal no egograma é ter um equilíbrio. E por que o processo coaching em PNL estuda isso? Porque para buscar este equilíbrio. Ao mesmo tempo, no processo coaching, nós trabalhamos muito com tarefas, né? Nós temos que fazer, são metas, planejamentos, e todo planejamento tem tarefas, e as tarefas, se não tiver ação, nenhum sonho está na realidade, certo? Entretanto, no processo coaching, se nós pegamos alguém que tem a criança adaptada muito baixa, nós cuidamos das tarefas que vamos dar para essa pessoa, porque corre o risco dela não conseguir executar por causa do ego adaptado baixo, e aí se frustrar e talvez até entrar em um processo depressivo aí de achar que não foi capaz, entendeu? Então o que o coach faz? Primeiro, ele potencializa o ego adaptado da pessoa. Então por isso que é feita essa análise do egograma em conjunto com o processo coach. E por que eu coloquei isso aqui para vocês? Porque eu vou disponibilizar aqui no final meu e-mail e todos vocês vão poder responder o questionário do egograma, vão enviar para mim e eu vou enviar essa análise para vocês gratuitamente, tá? Por isso que eu estou colocando aqui e também porque nós estamos falando de comportamentos. E dentro desses nossos comportamentos, nós vamos repetindo comportamentos, né? Aqueles comportamentos que nós temos repetidas vezes. E por que nós temos esses comportamentos repetidas vezes? Porque nós somos controlados pelo nosso inconsciente. Nós somos 5% consciente e 95% inconsciente. Então é por isso que muitas vezes acontece de nós realizarmos ações que depois pensamos, não era isso que eu queria fazer. Por que eu fiz isso? Não sei se alguém aqui já fez alguma coisa que não queria ter feito, mas na hora fez e depois se arrependeu. Talvez já tenha acontecido com alguém isso aqui, comigo já aconteceu. E por que isso acontece? É aí que entra a intenção positiva. O comportamento, o nosso padrão de comportamento, o nosso padrão que está impregnado no nosso inconsciente. Como é que funciona isso? Vamos dizer o seguinte, ó. Digamos que no passado nós realizamos algum comportamento, por exemplo, nós estávamos no supermercado. Só deixa eu ver uma coisa aqui, o Felipe. Felipe, está tudo bem aí no teu som? Está ouvindo? Felipe, a Neuza, a Nívia, quem mais? O Israel. O Israel talvez esteja ausente, né? Carmen, Cíntia, estão ouvindo? Que essa parte é bem importante. Então, participa mais aí, Felipe. Eu sei que tu é uma pessoa muito inteligente e tem questões. Se talvez tiver alguma dúvida ou algo que não tenha soado, não tenha feito sentido, o Israel também, porque talvez algumas coisas que eu fale não façam sentido para vocês. Por quê? Porque talvez eu possa complementar as informações até fazer sentido. Então, perguntem, tá? Como é que funciona então? Como é que funciona essa questão? Nós estamos, por exemplo, no supermercado. Criancinha, né? No supermercado.
com os nossos pais. E aí nós pedimos um chocolate. Não sei se já aconteceu isso com alguém. E aí os pais, né, dizem, não, hoje não vai ganhar chocolate, ou não vai ganhar todos que tu quer. E aí nós quando crianças, começamos já a chorar. Começamos a chorar. Deitamos no chão chorando. E aí o pai diz, tá, tudo bem, para de chorar que eu vou te dar o chocolate. E o que aconteceu nesse momento? O que aconteceu é que formou uma sinapse nas nossas redes neurais. Formou um padrão no nosso inconsciente. O que o nosso inconsciente gravou? O que aquela sinapse neural gravou? Qual sinapse que se formou? A sinapse que diz que toda vez que eu quero algo e alguém diz que eu não vou ter, se eu chorar, eu ganho aquilo que eu quero. Então, aquela pessoa que depois cresce e sempre que alguém nega alguma coisa, a pessoa chora. Aquela chorona. Então, tá no relacionamento, acontece alguma coisa, a pessoa já começa a chorar, entendeu? Porque eu tô sofrendo e tudo mais. E aí, né, o namorado ou a namorada, ah, tudo bem, desculpa. E aí tá no trabalho, por exemplo, acontece alguma coisa e a pessoa começa a chorar novamente. E aí depois de adulta ela não quer mais chorar, entendeu? Ela não quer mais chorar. Porque ela passa a sentir vergonha de chorar. Ela vê que não tá legal chorar. Mas o que acontece? Ela chora mesmo sem querer. Porque é um padrão que está formado no inconsciente. Aquela sinapse que se formou naquele momento na infância, ou mesmo depois de adulta. E o que vai acontecer com aquela sinapse? Nós sabemos que no nosso cérebro, ele transporta energia toda hora, né? Por isso que tem aquele exame, o eletroencefalograma, onde mede aonde que está a energia no nosso cérebro. E realizam diversos testes de acordo com o estímulo para ver qual área do cérebro que foi estimulada. E como é que eles identificam esse exame identifica se a área do cérebro foi estimulada? Através do mecanismo dele de identificar a energia que está passando por ali. O Israel é uma pessoa que está se formando aí com medicina e ele tem um entendimento até maior que o meu em relação a isso. Ele pode até dizer mais coisas sobre isso. Então a energia está no nosso cérebro. Como é que funciona então? Nós temos uma reação, um comportamento, nós formamos as sinapses. Esse conjunto de sinapses dos nossos comportamentos que nós vamos formando desde o nosso nascimento formam as nossas redes neurais. Então, um conjunto de sinapses formam as nossas redes neurais. Aquele comportamento que gerou algo positivo para nós em um momento formou aquela sinapse. Aquela sinapse, por exemplo, que diz o seguinte: toda vez que eu choro, eu ganho o que eu quero. Aí digamos que ali formou aquela sinapse, certo? Toda vez que nós queremos alguma coisa e nós choramos e conseguimos aquilo, toda vez que aquela sinapse é ativada e nós fazemos aquilo que ela está pedindo, por exemplo, nós choramos, nós enviamos energia para ela. O que vai acontecer quando nós enviamos energia para essa sinapse? Ela vai se fortificar, ela vai ficar mais forte. Então, cada vez que nós repetimos um padrão de comportamento, essa sinapse desse padrão fica mais forte. Conforme Israel disse aqui, sempre nossos conhecimentos, pensamentos e sentimentos modificam estruturas cerebrais. Então, é assim que ocorre a transformação dos pensamentos, né, Israel? Pode ser para melhor ou para pior, né? Por quê? Como é que vai funcionar isso? Quando nós temos um pensamento, por exemplo, de ódio, de tristeza, de raiva, aquela sinapse desse pensamento de ódio, de tristeza e de raiva, ele vai, se nós mantivermos esse ódio, essa raiva, essa tristeza, essa sinapse vai receber energia. Ela recebendo energia, ela vai ficar mais sólida, mais forte. Quanto mais ódio nós pensarmos e executarmos, termos sentimentos e emoções e ações em relação àquilo, mais fortes essas sinapses vão ficar.
Então, aí vem a pergunta da Cíntia, né? Sinapses podem ser modificadas no decorrer da vida? Podem, Cíntia. E é aqui que é o interessante, porque se nós vamos para as religiões, por exemplo, o que se diz? Na Igreja Católica diz rezar, né, o Pai Nosso, para ter pensamentos melhores. Na Igreja Evangélica diz, coloca a tua vida na mão de Deus, ora a oração, né, e acreditar que Deus vai fazer tudo aquilo que é o melhor para nós. O Espiritismo diz que a leitura do Evangelho, a evangelização, vai depurando o espírito. E o que acontece realmente aqui, nas nossas redes neurais, no nosso corpo físico, são as transformações das nossas sinapses. Então isso aqui é o que está por trás de toda essa história. Exatamente, o Israel diz aqui, que embora a neuroplasticidade seja maior e mais marcante durante a infância, por isso é mais difícil mudar certas coisas que foram instaladas na infância. Eu não tenho agora o número exato para passar para vocês, mas é algo em torno assim, parece que 95%, 90% das nossas sinapses são formadas até os 8 ou 9 anos. Eu tenho que pesquisar realmente para ter o número exato, mas é isso que o Israel está falando. Na nossa infância é que temos a nossa maior possibilidade de criação, é quando as nossas redes neurais vão sendo formadas e aí que nossos padrões de comportamentos vão surgindo. E é por isso que a terapia da psicologia nos remete sempre à infância, entende? Porque sabe que é lá que formou essas sinapses e que essa sinapse é que nos leva a ter os comportamentos que nós temos hoje. Comportamentos que nós analisamos com um egograma e que são manipulados, né, indicados de acordo com as nossas sinapses. Esse tema é muito interessante, Israel, e há meses atrás eu comecei a questionar como é que eu vou fazer para curar realmente os meus pensamentos e os pensamentos das pessoas. Porque simplesmente falar que ler o Evangelho vai melhorar não estava sendo suficiente para mim, entendeu? Faltava alguma coisa. E esse conhecimento aqui complementou tudo. Porque no momento que nós entendemos que nós temos uma sinapse que nos remete a pensamentos negativos, ao ódio, ao medo, à tristeza, à raiva, e nós entendemos que quanto mais energia nós enviamos para essas sinapses, mais forte ela fica, mais ódio, mais raiva, mais tristeza nós vamos ter, nós concluímos que, parando de enviar energia para essa sinapse, e enviando energia para as sinapses dos pensamentos contrários do negativo, ou seja, os positivos, o que vai acontecer? Essa sinapse do pensamento de medo, de raiva, de tristeza, ela vai perdendo as forças. Então o que acontece? Quanto menos nós temos pensamentos negativos e de tristeza, essa sinapse vai perdendo a força, perdendo a energia e vai se romper. No momento que essa sinapse se rompe, nós conseguimos realizar a transformação dos pensamentos. Então, isso é uma coisa que o Israel está falando muito interessante, porque, veja bem o que ele diz, a maior produção de neurônios é realmente na faixa da infância. Mas as pesquisas mais recentes são esperançosas, pois cientistas provaram que há neurogênese até mesmo na vida adulta, embora em potencial menor. Mas mesmo como adulto você pode criar novos neurônios, aprendendo uma nova habilidade, idioma e também comportamentos emocionais. Então, o que é interessante é o seguinte, até poucos anos atrás, o que se acreditava? Acreditava que não poderíamos criar novos neurônios. Então até tinha aquela brincadeira que nós falávamos, que a pessoa que fuma maconha, por exemplo, queima neurônio, né? E que a pessoa ia ficando cada vez mais burra, porque novos neurônios não eram criados. Então fazem poucos anos que a medicina, os cientistas descobriram que sim, novos neurônios surgem. Então vocês percebem como algumas verdades que nós temos como absolutas vão se mudando, né? À medida do tempo. E talvez quando nós olharmos para 10 anos nós vamos ver que hoje nós estamos falando coisas que talvez tenha pensamentos mais aprofundados e melhores para nós utilizarmos.
É por isso que é importante ter a flexibilidade. Então, como é que nós vamos realizar a transformação dos nossos pensamentos? Que a Cíntia perguntou. Parando de enviar energia para as sinapses do medo, da tristeza e da raiva. Como? Como é que nós realizamos isso? Se nós temos um pensamento de tristeza, por exemplo, de medo, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos buscar o pensamento de força. E como é que a programação neurolinguística faz isso? Ela faz isso com ferramentas que levam a pessoa a buscar no seu passado algum momento em que ela teve força, em que ela se sentiu capaz. E ela pega esse momento que se sentiu capaz, pega esse momento que se sentiu força, vive esse momento, relembrando ele, né, imaginariamente, e traz aquele recurso de força, traz aquele recurso de capacidade para o agora. E ela, potencializando esse recurso de força e de capacidade, ela vai estar enviando energia para essa sinapse de capacidade e força, deixando de enviar energia para essa sinapse de medo. Aquela sinapse do medo vai se rompendo aos poucos, através da persistência, e a sinapse da força e da capacidade vai se fortificando. Entende? Por quê? Porque o nosso cérebro ele não identifica o que nós estamos vivendo no plano físico ou imaginariamente. Tudo que nós pensamos, o nosso cérebro vive, sente, se emociona. Então é por isso que nós lembramos de algo do passado e começamos a chorar. Por quê? O nosso cérebro está vivendo aquilo. E é por isso que nós temos a capacidade de resgatarmos recursos nossos positivos do passado, de uma cena que seja, que nós utilizamos aquele recurso e conseguimos, através deste resgate, potencializar esse recurso dentro, por exemplo, das ferramentas da PNL e do processo coaching. Que é exatamente isso que o Israel está falando. E quando é que surgem esses pensamentos de medo, de tristeza, de raiva? Aqui nesse caso especificamente eu vou falar da zona de conforto. Como é que funciona essa zona de conforto? Nós estamos na zona de conforto, está tudo tranquilo, né? Então digamos o seguinte, a pessoa ela quer parar de ser... quando a pessoa fica se lastimando, se lamentando, vitimização. A pessoa quer deixar de ser vítima, de sempre achar que é a vítima da história, né? Ou então aquela pessoa que quer alcançar um nível mais elevado profissionalmente. O que ela vai fazer? Ela está na zona de conforto, mas ela pensou, eu quero ter mais força, eu quero alcançar aquela meta, aquele cargo maior, ou então a pessoa que é solteira, por exemplo, eu quero ter um relacionamento. Vai ter que sair da zona de conforto, talvez, né? O que ele vai fazer? Vai começar a exploração. A exploração, como é que funciona isso? Talvez a pessoa decida, eu quero fazer um processo coaching. Aqui eu vou dar esse exemplo, tá? Porque parece que tem esse enfoque aqui. Eu quero fazer o processo coaching. Vai chegar lá, o coach vai trabalhar os recursos, vai trabalhar os planejamentos, né? Das metas, das tarefas para se chegar lá, enfim, todas essas situações aí técnicas. A pessoa explorou, começou a fazer aquelas questões de tarefas, de planejamento, porém, quando ela foi executar, antes de executar, ela foi para a linha vermelha e veio o medo. Por quê? Por que surge esse medo? E o que acontece quando surge esse medo? Quando surge esse medo, tem pelo menos duas possibilidades. Uma, se a pessoa se sente incapaz e não tem, por exemplo, um coach com ela, ela vai ficar com medo, não vai fazer, vai se frustrar por ter tentado e não ter conseguido e talvez entre em depressão. Por exemplo, um engenheiro que quer virar empreendedor, ele decide explorar, eu quero virar empreendedor. Aluga uma sala comercial, larga o emprego de engenheiro dele, que era fixo, vai para lá, mas quando está nesse processo de transição, fica com medo, não consegue ter sucesso nesse empreendimento, se frustra e entra em depressão. Essa é uma das situações. Por exemplo, a pessoa que quer ter um relacionamento e não tem, ou a pessoa que quer casar, ela vai explorar, casamento, né? Vou lá realizar, vou planejar o casamento e tudo mais.
ela explora, e talvez lá na hora H, né, que nós vemos isso em filme, ela fica com medo, o medo do desconhecido, talvez. E esse medo pode impedir que ela execute aquilo, entendeu? Vai precisar de apoio. Por isso que geralmente em filme a gente vê as melhores amigas apoiando, né? Então o coach, ele é como se fosse uma melhor amiga daquela noiva que tá no casamento, é o casamento que ela realmente quer, mas ela ficou com medo naquela hora. Então tá as melhores amigas ali falando, vamos lá, tu ama ele, tu vai ser feliz. O coach é isso, vamos lá, tu vai conseguir, temos esse planejamento, tem a visão do teu futuro, entende? Isso também. Então por isso que o coach é também um motivador. Porque além de executar as técnicas, ferramentas do processo coach PNL, ele algumas vezes tem a função sim de motivar e de apoiar. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte, em relação à tristeza. Nós realizamos um determinado padrão de comportamentos. O que vai acontecer? Quando nós, talvez no passado, quando nós ficamos tristes pela primeira vez, o que aconteceu com a gente? Talvez a gente tenha ficado deitado na cama, triste, e não tenha saído do quarto. E como nós ficamos tão tristes, tão deprimidos, chorando, chorando e chorando, sozinhos no quarto, naquele momento, o nosso inconsciente gravou. Quando eu fico triste, eu fico sozinho no quarto, eu fico seguro. Eu fico seguro. Então, às vezes, quando surgem algumas situações na vida da pessoa, que ela tenha que sair um pouco da zona de conforto, bate aquela tristeza. E qual é, e é aqui que eu falei que nós íamos voltar a falar, qual é a intenção positiva dessa tristeza? É trazer segurança para a pessoa. Isso que é muito engraçado, porque o inconsciente gravou que quando a pessoa fica triste, ela fica sozinha no quarto e fica segura. Então, quando o inconsciente quer segurança, quer dar segurança à pessoa, faz a pessoa ficar triste para ficar no quarto e ficar segura. É interessante, né? E por que nós observamos isso dentro do processo coach da programação neurolinguística? Por essa razão. Porque quando nós identificamos a intenção positiva de um comportamento, da tristeza, da raiva ou do medo, o que nós podemos concluir? Nós podemos analisar um outro comportamento mais positivo que supra esta necessidade. Então o que vai acontecer? Tá, eu fiquei triste. Aí nós vamos nos perguntar, por que eu estou triste? Qual é a intenção positiva do meu inconsciente, digamos assim? Qual é a intenção positiva deste comportamento, deste sentimento? A intenção positiva é me dar segurança, porque eu fico lá no quarto segura. Tá. Como é que nós vamos transformar essa tristeza, esse medo, em força para conseguirmos aquilo que nós queremos? Nós vamos buscar um outro comportamento, mas um comportamento positivo, que supra esta intenção positiva, ou seja, que nos dê segurança. Então nós podemos perceber, bom, para me sentir seguro, o que eu posso fazer? Bom, se eu quero abrir um novo negócio, o que pode me dar segurança é fazer um planejamento, porque se eu souber exatamente o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer, e se eu seguir aqueles passos e saber que eu vou conseguir chegar lá, então eu vou ficar mais seguro. Então a pessoa identifica esse comportamento e diz para o inconsciente, eu vou fazer um planejamento para suprir essa intenção positiva de ter segurança, vou dar a segurança através do planejamento. E como é que vai acontecer? A tristeza vai embora. Porque a segurança, que era a intenção positiva dela, o nosso inconsciente está tendo, devido ao nosso planejamento. Então é isso. Uma das técnicas é essa. Identificar a intenção positiva e buscar um comportamento que supra esta necessidade. Entenderam? Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? É interessante porque podem surgir dúvidas em relação a isso. Isso aqui é muito importante porque pode ser aplicado muito e tem pessoas que estão fazendo revoluções nas suas vidas executando essa técnica.
Bom, outra forma então que nós temos para transformar o nosso medo, a nossa raiva, a nossa tristeza em força para conseguir o que nós queremos é utilizar os nossos pontos fortes, os nossos talentos. Por exemplo, ali eu identifiquei um comportamento que vai suprir, vai dar segurança para a pessoa, certo? O planejamento. Eu vou executar o planejamento. Então, nós sabemos que a pessoa, para ter o planejamento, de acordo com o egograma, ela tem que ter o pai crítico mais alto. De 18, mais ou menos entre 18 e 22. É isso que vai dar uma criticidade para a pessoa, que vai levar ela a ter o planejamento. E um adulto maior que o pai crítico, maior que os outros os egos para avaliar. Se a pessoa não tem esse egograma desta forma, nós vamos trabalhar esses egos para chegar a esse ideal, para conseguir ter aquele comportamento de planejamento. Então, a pessoa identificando que tem esse ponto forte de planejamento, ela vai utilizar este ponto forte para suprir algo que vem com o medo, com a raiva e com a tristeza. Por exemplo, se a pessoa está com medo de ter um novo relacionamento, por exemplo, o que ela pode utilizar como ponto forte? Talento, se ela tiver, logicamente, né? Nós sabemos também que nós temos todos os recursos que nós precisamos. O máximo que pode acontecer é nós termos que potencializar eles. Então, uma das formas de vencer o medo de um relacionamento, por exemplo, é potencializar ou utilizar o ponto forte do valor, de ter valor da família, por exemplo. É um exemplo, pode utilizar o ponto forte que você considerar ideal. Sabendo disso, tendo essa que nós chamamos de antídoto, com este antídoto, com este ponto forte e talento, que é um antídoto para algo que você não quer ter mais, você vai utilizar aquilo e potencializar aquilo. Por exemplo, eu estou com medo de executar determinada tarefa no meu trabalho. Por quê? Porque eu vou ter que falar em público. E eu tenho medo de falar em público. Tá, legal. Tem medo de falar em público, certo? E qual é o ponto forte que tu tem? Bom, eu sou uma pessoa determinada. Quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e faço. Certo? Tu é uma pessoa determinada, mas tem medo de falar em público. Beleza, isso realmente acontece. Então, como é que tu pode fazer, utilizando esse teu ponto forte, para vencer esse medo de falar em público, para transformar esse medo em força para falar em público? Talvez eu possa usar essa minha determinação para estudar, me tornar seguro do que eu vou falar, e assim então, ficando mais seguro lá, e sem medo de falar algo errado, vou ter mais segurança e vou ter mais facilidade em falar em público. Eu não sei aqui se a Larissa está ouvindo aí o que eu estou falando ou não. A Larissa Soster. Larissa, por acaso foi tu que recentemente teve uma experiência em relação a falar em público? Legal. E como é que é para ti, assim, para passar essa experiência para nós? Como é que foi exatamente? Como é que tu percebeu que tu conseguiu? Tudo bem para ti falar aqui para nós, trocar essa experiência com a gente? Certo, então fica à vontade aí. Eu vou falando aqui, a Larissa, ela recentemente tinha essa pouca facilidade de falar em público e utilizando aí uns recursos dela, ela conseguiu superar essa pouca facilidade e transformou o que antes era um medo na capacidade de fazer e que trouxe para ela muita satisfação. Interessante, né? Ela vai digitar ali a história então, como é que foi que ela fez isso e possivelmente ela utilizou uma dessas técnicas aqui que eu informei. Luciano também está falando ali, eu também não gosto muito de falar em público, então Luciano, talvez você possa utilizar já essas técnicas aqui, tá? Perceber aqui que nós estamos falando, porque isso tem ajudado realmente muitas pessoas para conseguir falar em público. E esse falar em público pode ser passado
para qualquer situação, falar em uma reunião, no trabalho, falar com os clientes, entendeu? Esse medo de falar em público pode se manifestar de diversas formas. E utilizando essas técnicas, você vence qualquer medo que tiver e transforma em força para conseguir aquilo que realmente você quer. Legal, então a Cíntia não gostava de falar em público, né? Agora está conseguindo falar mais em público. Então Larissa está dizendo que na verdade ela tinha esse bloqueio para falar em público, mesmo tendo conhecimento sobre o assunto e sabendo o que queria falar na hora com a ansiedade. O pensamento atropelava as palavras e acabava não fazendo, ela acabava não falando o que queria, né? E acabava então que ela se sentia frustrada. E a Luciane, por exemplo, diz que quando ela apresentou o TCC, ela conseguiu dominar, ela se sentiu mais segura. E como? Dominando o assunto. Então, possivelmente ela tem o ponto forte do intelectual, do estudo, ou ela utilizou esse recurso naquele momento. E se ela utilizou esse recurso naquele momento para o TCC, ela pode utilizar esse recurso a qualquer hora. É só ela puxar o recurso do planejamento, do estudo. E ela já percebeu que quando ela estuda e domina o assunto, ela se sente mais segura. Então isso ela pode usar em tudo na vida, entendeu? E aí a Larissa continua aqui, que nessa semana ela utilizou esse medo como força para conseguir o que queria. E conseguiu apresentar com segurança e tranquilidade. Por quê? Porque a Larissa participou de um treinamento esse final de semana aqui do Instituto Brasileiro de Neurolinguística e Coaching, que é o Extreme Leader. Nesse treinamento de alto impacto aí, que nós realizamos diversas dinâmicas. E nessas dinâmicas, o que aconteceu com a Larissa? Ela percebeu que mesmo quando ela tem medo, mas quando ela faz, ela consegue. Então ela percebeu que mesmo tendo medo, tendo a força e fazendo, ela conseguia. Ela conseguiu participar do treinamento e teve um rendimento surpreendente. Tanto que chegou lá nessa semana e conseguiu falar em público, uma coisa que ela fazia tempo que ela se sentia muito frustrada na vida por não conseguir. Então, por quê? Nesse treinamento nós utilizamos técnicas da PNL e de coaching. E que é isso? Utilizar os recursos da pessoa. Tem medo? Tenho. Mas tem força? Tenho. Utiliza a força. Outras pessoas aqui já me procuraram falando: eu tenho medo em determinada situação. Mas tu sempre tem medo? Não. Em tal momento eu não tenho medo. Em tal momento eu tenho coragem. Então vamos lá para aquele momento. Vamos lá para aquela cena. Tá vivendo essa cena? Tô vivendo. Tá sentindo essa coragem? Tô sentindo. Percebe essa coragem então. Vive essa coragem. Traz essa coragem para agora. Potencializa essa coragem para dentro de ti. Potencializou? Sim, potencializei essa coragem. Estou me sentindo muito corajosa. Muito legal, muito bem. Legal. Agora utiliza essa coragem lá, agora, nesse momento que tu tá com medo. Utiliza essa coragem que tu trouxe daquele momento do passado que tu teve coragem e utiliza agora, mesmo com medo. E aí tu vai funcionar e vai conseguir vencer o medo e transformar esse medo em força para conseguir o que realmente quer. Então é uma ferramenta da programação neurolinguística e também do processo coaching. Nesse caso aqui, a Maria também já utilizou. A Maria é lá do Guarujá, São Paulo, e ela participa de um grupo lá, né, de estudos na área espiritual, espiritismo, e ela tinha medo de executar determinada tarefa. Então nós utilizamos esse processo, eu passei um áudio para ela, um áudio que tem uma condução de uma linguagem hipnótica, que é uma ferramenta da programação neurolinguística, onde nós resgatamos um recurso da pessoa, daquela cena onde a pessoa utilizou esse recurso, potencializamos esse recurso, e com isso a pessoa traz esse recurso, essa força para agora, e faz o que quer fazer. Interessante, né? Funciona, é muito bom. Dentro desses pontos fortes, talentos, às vezes nós não sabemos quais os pontos fortes que nós temos, quais os talentos que nós temos. Então, por isso que eu vou ofertar aqui para vocês o seguinte: enviem um e-mail para mim, para demetriocesarrodrigues@gmail.com, que eu vou enviar
uma análise dos pontos fortes. Então você vai responder um questionário, esse questionário que faz parte de todo um estudo elaborado, que vai identificar os seus 24 maiores pontos fortes. E através desses 24 maiores pontos fortes que eu vou receber, dessa análise que você vai realizar via internet, tá? Num site seguro, onde você vai realizar, e você vai ter 20 minutos lá para realizar o teste, respondendo as questões, a primeira resposta que vier, pode ser feito com calma, não hoje, talvez amanhã ou depois. E aí você vai enviar esses resultados para mim, e talvez, se você se sentir à vontade, fale o porquê exatamente que está buscando esse ponto forte, esses pontos fortes para utilizar hoje na sua vida. Com essa análise e essa sua questão, eu vou enviar então uma análise de acordo com as técnicas do coach e a programação neurolinguística para você utilizar isso hoje já na sua vida para conseguir aquilo que realmente você quer, tá? O primeiro passo para isso então é enviar o e-mail para demetriocesarrodrigues@gmail.com com qualquer texto. Só tem que falar assim que é sobre análise. Eu quero fazer análise dos pontos fortes. Ou pode só colocar ponto forte se não quiser conversar. Se quiser falar mais coisas, pode falar mais coisas. Se quiser falar assim, ó, esse é o e-mail da palestra, eu já vou entender também que quer fazer análise dos pontos fortes, faça lá. Se quiser enviar a questão que está trabalhando na sua vida atualmente para melhorar, envie, porque aí posso auxiliar mais efetivamente. Se não quiser, se algo particular não quiser, não envie, só faça a análise dos pontos fortes. Eu vou enviar essa análise, né? E você aplica aí do jeito que achar melhor, certo? Em conjunto com esse envio dessa análise dos pontos fortes, eu vou enviar também o questionário do egograma, e você vai responder esse questionário, vai enviar para mim. Eu vou analisar o seu egograma, todos os números ali dos seus egos, os níveis dos teus egos, e vou citar alguns padrões de comportamento que possivelmente você tem. Mas não vou fazer só isso, eu vou fazer um pouco mais. Eu vou também enviar algumas formas que você pode fazer dentro do conceito da análise transacional que é utilizado na psicologia. Eu vou te enviar para vocês então formas que você tem para fazer para nivelar, deixar mais em harmonia os seus egos, se assim for preciso, conseguindo então ter comportamentos melhores na sua vida, que vai ficar ainda mais fácil utilizar os pontos fortes e seus talentos para conseguir aquilo que você realmente quer, certo? Então, é assim que funciona o processo coaching. É um pouco, né? Mais ou menos assim. Eu vou voltar a dar outras palestras sobre outras questões, e hoje então fica essa tarefa para vocês. Quem quiser, envie o e-mail, tá? Mas eu peço que seja por e-mail, porque aí eu vou conseguir deixar lá numa pasta separada, responder um a um e dar a devida atenção para cada um, entende? Fica mais fácil para mim. Eu peço que vocês enviem o e-mail se vocês quiserem realizar o egograma e a análise dos pontos fortes, certo? No momento eu cheguei ao final do que eu gostaria, do que eu quero falar para vocês hoje, e pergunto se alguém tem alguma dúvida, alguma questão para colocar, que eu estou à disposição aqui, e todas as pessoas também, para trocar informações, conhecimentos e qualquer outra coisa. Desde já agradeço todo mundo que participou, agradeço a Larissa por ter compartilhado isso que conseguiu, agradeço ao Israel por ter compartilhado esses conhecimentos. Eu sei que o Israel é uma pessoa muito inteligente, e talvez o Israel perceba que a PNL aí tem uma força muito grande de transformação para melhor nas pessoas, né? Porque vai mais a fundo nas questões dos recursos. O Felipe também, obrigado. A Elisa. Obrigado, Israel. Então desejo boa noite a todos, e talvez eu disponibilize aqui essa palestra, mas talvez eu vá só disponibilizar para uma outra pessoa que já é amiga, tá? Porque a intenção é fazer ao vivo mesmo, um grupo até para encontro, certo, Cíntia? Vamos fazer assim, Cíntia,
tem aí o meu endereço do Facebook, né? Entrando nesse endereço, mandei uma mensagem lá, podem me adicionar no Facebook, e aí eu crio lá um grupo onde nós podemos trocar informação, quem quiser. E aí também eu comunico novas palestras, ou também as pessoas podem comentar aquilo que estão sentindo necessidade, curiosidades sobre o assunto de coaching e programação neurolinguística, enfim, trocar informações, né? Sempre é bom a gente estar em contato aí com as outras pessoas. Me adicione lá no Facebook. Obrigado, Neuza, boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Larissa. Boa noite, Felipe, Israel. Boa noite, Carmen. Obrigado por ter assistido. Boa noite, Nívia. Raquel, acho que é minha mãe, né?